Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Silvano, tudo tranquilo aí? E aí, Fredson, tranquilo? Boa noite, pessoal. Hoje nós somos os primeiros aí, né? As primeiras caras que vocês vão ver hoje dos professores aqui. E vocês depois vão ficar com interoperabilidade, com empreendedorismo, mas com certeza na primeira aula o pessoal está sempre mais agitado, né? Tá chegando e... Toda energia. Toda energia, isso mesmo. E aí a gente vai continuar a falar sobre a nossa qualidade aqui, né? E a gente vem falando isso desde a primeira aula, o que é qualidade, blá blá blá, mostrando algumas normas, medidas, métricas. E você? Para você, já está bem definido o que é qualidade? Né? Em algum aspecto, por exemplo, o que é qualidade de vida para você? Você já pensou nisso? Você já definiu o que é qualidade de vida para você? O que você quer qualidade de vida para a sua vida toda? Então, são esses pontos que a gente deve observar quando a gente está estudando qualidade e definir qualidade para a gente mesmo. Obedecendo a normas, padrões, que a gente vai continuar vendo aqui as questões da norma, não é isso, Silvano? Mas antes, a gente vai fazer uma revisão da aula anterior, né? da aula 2 aí, que a gente teve na semana passada. Então, vamos lá. Então, vamos começar aí com a nossa revisão. Então, como o Fredson falou, sempre que você determina um padrão de qualidade, sempre que você idealiza, por exemplo, qualidade de vida, você imagina um padrão de qualidade. Mas como você sabe o que é qualidade e o que não é qualidade? Então, para que você possa ter a noção de qualidade, de quanto algum produto tem qualidade, você precisa de métricas. E foi isso que a gente abordou na aula passada, as métricas de qualidade de software, no caso. E aí nós começamos aí, como a gente vê, definindo, né, os conceitos de medida, medição e métrica. Onde nós vimos aí que a métrica é a unidade que nós vamos utilizar na nossa medida, né? O que seria uma métrica? Quilômetros, unidade de medida, quilômetros, horas, segundos, horas. A métrica, a unidade de medida que você vai utilizar para definir o seu padrão, o seu atributo de qualidade. Então, métrica é a unidade de medida. Temos aí também a questão da medição, né? Que a medição é o ato de medir. Então, você determina a unidade de medida e a medição seria o ato de medir. Você vai ver quantas unidades, né, da métrica especificada aquele atributo vai ter. E temos aí, então, a medida, que é o resultado da medição. Então, você vai medir aí a distância de uma cidade a outra, são tantos quilômetros. Você vai medir a memória de um computador, são tantos gigabytes ou tantos megabytes. Então, a medida é o resultado que você obteve da medição, ok? Então, esses três conceitos a gente falou um pouco também semana passada. O que mais nós falamos? Nós vimos aí que as métricas em relação ao processo de desenvolvimento de software, elas podem ser diretas ou indiretas. O que são métricas diretas? Métricas diretas é aquela que você pode quantificar. Através de uma observação, você quantifica em um valor aquele determinado atributo. Então, uma métrica direta pode ser o quê? Número de linhas de código, quantidade de erros, os recursos necessários para que o programa ou software vai ter que utilizar, né? Quantos recursos ele precisa, os requisitos mínimos, são todas medidas, atributos que você consegue mensurar. E nós temos também aí as medidas, né, indiretas. E aí, o que são medidas indiretas? São medidas que, como o Galileu fala, meçam o que é mensurável e o que não for mensurável, torne mensurável. Então, as medidas indiretas fazem alusão a isso. São medidas que, com base em vários atributos, você consegue determinar. Como, por exemplo, aí, satisfação do cliente, facilidade de uso, eficiência, eficácia, que são métricas indiretas, mas que são calculadas em cima de métricas diretas. Por exemplo, para que você possa calcular a eficiência do programa, você vai ter que fazer toda uma analogia sobre métricas diretas, como a quantidade de recursos que aquele programa utiliza. Você vai ter que analisar também o tempo de resposta do programa. Então, métricas que você pode quantificar vão determinar o grau de qualidade de uma métrica indireta, que, por exemplo, é eficiência, eficácia, usabilidade e assim por diante. Isso mesmo.
E aí, depois dessas métricas diretas e indiretas, a gente percebe que as métricas indiretas são bem mais complexas da gente se medir, né? Por isso que a gente citou aquela frase do Galileu aí. E para isso a gente vê que foi desenvolvida uma norma, né, específica para a gente tentar mensurar essas métricas indiretas, né? Então a gente já começou a ver normas na aula passada e vai continuar hoje. E aí, qual que é essa norma? É a norma 9126. Então vamos ver aí o que a gente viu a respeito dela. Então, essa norma aí é uma norma, como a gente viu, que ela foi desenvolvida especialmente para classificar atributos de qualidade de software, e vimos que a norma ISO IEC 9126, ela é baseada em métricas indiretas, ou seja, o que a gente falou aqui, cada métrica dessa norma, por baixo ela tem um conjunto de métricas que determinam se aquele atributo vai ter qualidade ou não. E aí, como a gente pode ver, as métricas indiretas dessa norma, ela se divide em três. Então, nós vamos ter aí as métricas internas, as métricas externas e a qualidade de uso. Sendo que as métricas internas vão atuar especialmente no contexto de desenvolvimento do software, intrinsecamente dentro do processo de desenvolvimento, na equipe de desenvolvimento. Documentação, codificação. O que mais, Fred, que nós temos aí? Documentação, codificação, tem a questão de levantamento de requisitos que você tem que mensurar bem. Os requisitos são os mais importantes. Isso, você precisa obter também os recursos que estão alocados para o desenvolvimento do sistema, sejam eles computadores, sejam eles físicos ou recursos humanos. Então isso tudo são medidas indiretas, mas que são internas ao produto de software, né? São o que está sendo alocado realmente para o sistema, para o desenvolvimento do sistema. E que vão influenciar diretamente aí, no caso, nas medidas externas, que são o quê? Você tem aí os atributos das medidas externas, eles vão ser calculados no ambiente de execução do software, né? Depois que o software já passou pelo processo de desenvolvimento, nós vamos analisar o quê? Quantidade de erros, quantidade de defeitos, que mais? Tempo médio entre erros, né? E aí essas medidas são influenciadas pelas medidas internas aí. Então tudo tem uma sequência lógica aí, todas as medidas se influenciam. O que mais que nós temos aí? Então a questão da qualidade de uso, né? O que seria? A visão então que o usuário tem do software no ambiente em que ele está trabalhando com esse software. Então o que seria? A satisfação que o usuário tem em relação àquele programa, né? A usabilidade, a eficiência, a eficácia. Então, essa visão que ele tem da qualidade do software, ela vai ser já calculada, né? Vai ser um atributo aí da qualidade externa, né? Já vai vir da qualidade externa. Se nós tivermos poucos erros, se nós tivermos poucos recursos, o software não demanda muitos recursos, tem um tempo de resposta rápida, esses atributos externos vão influenciar diretamente na percepção que o usuário tem do software. Por sua vez, né, os atributos externos, eles vão ser influenciados diretamente pelo processo de desenvolvimento, ou seja, pelas medidas internas. Então, uma coisa vai influenciando na outra. Isso mesmo. E aí a gente até viu na aula passada a respeito da qualidade de uso, da gente realmente testar o sistema no ambiente real onde ele vai ser executado, né? E isso vai influenciar diretamente na eficiência que o sistema vai ter, na satisfação que o usuário vai ter em utilizar o sistema. Não adianta nada você medir, né, traçar os atributos internos e externos só lá no ambiente de produção, né? Lá você tem um link bom com a internet, lá você tem máquinas velozes, e aí você não testa o sistema no ambiente onde ele vai ser executado realmente, para ver se a qualidade de uso dele real, né, no ambiente real onde ele vai estar sendo testado, onde ele vai estar sendo executado, se vai satisfazer o teu usuário ou não, se vai satisfazer o teu cliente ou não, né? Então essas medidas, como o Silvano falou, estão intrinsecamente ligadas aí, ok? Então vamos ver mais aí a respeito da norma ISO IEC 9126. Então a gente viu vários atributos que a gente pode traçar a respeito dessa norma. Funcionalidade, se realmente as funções do sistema estão respondendo a todos os requisitos que o usuário teve. A portabilidade do sistema, né, para ver se realmente
a interface, sair de um sistema desktop para ir à web, se está tudo ok, se dá para você fazer a portabilidade desse software e assim por diante. Outras duas funções que a gente tem a respeito da norma ISO/IEC, que a gente pode ver aí no nosso slide, é a questão da usabilidade e da eficiência, né? Se realmente o usuário está satisfeito com toda a usabilidade, com as telas do sistema, se elas estão respondendo de forma normal e se elas estão respondendo de forma eficiente às consultas, relatórios, se tudo está sendo feito em um tempo hábil para que o usuário não fique horas e horas ali tentando cadastrar determinadas contas ou qualquer dados que ele precise cadastrar ou recuperando dados para gerar algum relatório. Então essa questão da eficiência é muito importante, ela está ligada diretamente aos atributos externos, né, de como as funções reais que o sistema tem com a qualidade em uso, né, porque o ambiente vai influenciar muito nessa questão da eficiência. E os dois últimos mais importantes atributos de qualidade em software que a gente viu nessa norma ISO/IEC 9126 é a confiabilidade e a manutenibilidade, né? A questão da confiabilidade é realmente você tornar o seu software confiável para que o teu usuário, o teu cliente, ele utilize aquele software, mas saiba realmente que os dados que estão sendo inseridos ali estão sendo guardados de forma correta, que as informações que ele está recuperando são informações de dados compilados corretamente. E a manutenibilidade, a gente sabe que a gente não pode correr disso. Todo sistema tem a sua manutenção, seja por novos requisitos de negócio, seja por novos requisitos de clientes, seja por qualquer atributo novo que surja no mercado, que surja no ambiente que o sistema está rodando, ou seja por um problema, um erro que tornou-se um problema dentro do software. Você tem que realmente traçar algum plano para que o seu sistema seja de fácil manutenção. E aí tem várias coisas que a gente pode observar, por exemplo, a documentação do sistema, as funções estão sendo bem comentadas, as classes que você desenvolveu estão sendo bem comentadas. Então, essa é a norma ISO/IEC 9126. E, por final, a gente falou um pouco a respeito de relação entre de usuário que vai utilizar o teu sistema. Por exemplo, para o usuário final, importa muito a usabilidade, importa a eficiência que o teu sistema está tendo, né? Então, a confiabilidade importa demais. Então, para o usuário final, os atributos de qualidade são uns. Para a pessoa que vai manutenir o teu sistema, os aspectos de qualidade são outros, completamente diferentes. É uma documentação bem feita, são as funções estão bem documentadas, o banco de dados está bem normatizado e documentado e assim por diante. E para a pessoa que, por exemplo, para a pessoa que às vezes vai querer tornar o seu software mais portável, ou seja, um exemplo que a gente deu foi tirar do desktop e colocar na web, ou trocar de banco de dados. Então vai verificar realmente se o sistema foi desenvolvido em camadas e cada camada está desenvolvida de forma correta. Então esses são os atributos e que cada usuário precisa de alguns atributos diferentes, né, para que o teu software realmente tenha qualidade, tanto para o usuário final, como para o teu cliente, como para as pessoas que prestam a manutenção no teu sistema, para as pessoas que prestam a portabilidade ao teu sistema. Então foram essas as normas de qualidade a respeito de métricas, medições e medidas que a gente viu na aula passada. Ok, pessoal? Então, a gente falou demais a respeito, falou um pouco, né, aliás, a respeito da nossa aula passada. E agora a gente vai realmente para o objetivo da nossa aula, ok? Bom, a gente vai ver na nossa aula que a gente vai tentar compreender no que consiste em implantar uma norma de qualidade de software, assim como identificar as vantagens e riscos de sua implantação. Então, na aula passada a gente viu um pouco a respeito de norma, né? Uma norma a respeito dos atributos de qualidade para softwares de computadores, que é a norma ISO/IEC 9126. E agora a gente vai ver uma norma de qualidade meio que geral, que serve para você definir realmente qualidade em determinados processos em várias áreas de conhecimento aí. E aqui a gente vai focar um pouco na nossa área, que é desenvolvimento de software, ok? E aí a gente tem que lembrar sempre, como a gente pode ver aí no nosso slide, de duas palavrinhas básicas. A gente não pode só dizer que tem vantagens, né? E a gente, por quê? Porque existem riscos também na implantação de gestão de qualidade, né? Risco de você burocratizar muito o processo, os riscos das pessoas
não se adequarem realmente à nova forma de desenvolver determinadas coisas. Então a gente tem que ver que existem vantagens e existem riscos na adoção de alguma norma de qualidade de processos, no nosso caso, de desenvolvimento de processos de software. Ok? Isso, Fred. Acho que é legal a gente deixar claro também que nada seria das normas se não fossem as métricas, né? Porque é as métricas que determinam se você conseguiu atingir ou não o índice mínimo de qualidade de uma determinada norma. Uma coisa está sempre... então, sempre quando a gente vai tentar gerenciar, né, a gente tem que realmente traçar valores, para saber indicativos, né? Para ver se a gente está de acordo ou não. Isso. Né? Ok, então vamos ver aí algo mais a respeito de norma. Então a gente tem uma definição de norma conforme o dicionário Roes, né? Então a norma pode ser aquilo que regula procedimentos ou atos, regra, princípio, padrão, conjunto dos preceitos estabelecidos na seleção do que deve ou não ser usado numa certa língua. Então a gente vê realmente que uma norma ela pode regular, né, os processos que podem ser definidos dentro de uma empresa, dentro de uma organização ou dentro de um departamento. Né? Então hoje a gente vai tentar realmente definir uma determinada norma, tentar mostrar realmente a importância dessa norma, os riscos da sua implantação, né? E aí nas próximas 2 aulas a gente vai ver mais 2 modelos que se tornaram uma norma do mercado, né? A respeito de desenvolvimento de software, a respeito de produtos relacionados a software, ok? Bom, mas antes da gente começar realmente a traçar, a descrever realmente essa norma, a ISO 9000, que é a principal da aula de hoje, e a ISO 9001, 9003, 9004, a gente vai ver um VT a respeito de como que a gente pode desenvolver os processos, né, fazendo uma linkagem aí com outras áreas, ok? Vamos ver o VT aí, pessoal. Já imaginou ao final da construção perceber falhas no projeto elétrico, hidráulico, ou mesmo que na pintura das paredes faltou uma demão? Ou ainda encomendar um software para gerenciamento comercial e ter constantes aborrecimentos com o funcionamento do sistema? São tantas falhas nos relatórios que não dá para confiar nos dados, que essas frustrações são comuns e servem como exemplo para vários casos em que se contrata um serviço ou adquire-se um produto. Quando eu contrato um serviço, eu espero um atendimento rápido, eficiente, com pessoal qualificado, certo? Que domine aquilo que eu estou querendo contratar, né? E que, enfim, e que eu possa também ter garantias com relação a esse serviço. Eu espero dele confiança, qualidade, que ele possa me dar um bom retorno, né? A qualidade, a pronta entrega e o atendimento também, qualidade no atendimento, né? Não só no produto, quanto no atendimento também da empresa que está oferecendo. As empresas reconhecem que estão diante de consumidores exigentes com o padrão de qualidade. E alcançar a satisfação da clientela é tarefa difícil, mas não impossível. Uma boa gestão da qualidade, com indicadores de desempenho e controle do negócio, pode garantir essa satisfação tão importante para o reconhecimento do nome da empresa. O alto padrão de qualidade pode ser alcançado com a adoção do conjunto de normas e especificações do ISO 9000. ISO é a sigla da Organização Internacional de Normalização, que cuida da normalização dos mais diferentes segmentos, variando de normas e especificações de produtos e matérias-primas. Os requisitos para o sistema de gestão da qualidade são normatizados pelo modelo ISO 9001, atualmente na versão 2000. A implementação das normas ISO 9001-2000
além de oferecer condições para que o negócio atenda às expectativas do cliente, responde também às exigências legais e regulamentares que tornam o produto ou serviço reconhecido internacionalmente por meio da certificação. As empresas certificadas agregam o selo ISO 9001, diferencial que para muitos consumidores é sinônimo de qualidade. Porque hoje em dia a gente precisa estar analisando tudo aonde você vai comprar, se o produto ele tem essa qualidade. É bom ter a fiscalização, do momento que ele tem o ISO, ele tem uma qualificação, tem uma segurança, passa maior segurança para a gente, consumidor. E o nosso interesse é estar adquirindo esses produtos que tenham qualidade, que tenha uma fiscalização em cima deles, né? Mas para ser integrada à lista de empresas certificadas internacionalmente com o selo ISO 9001-2000, é preciso percorrer um caminho que exige planejamento e prazos a cumprir. Experiência que essa empresa de engenharia, atuante no mercado da construção civil, conhece bem. Para garantir a certificação da ISO 9001, nossa empresa procura treinar nossos funcionários com regularidade, com uma certa frequência. Fazemos auditoria interna dos processos nos setores para estar verificando alguma possível irregularidade. Se houver essa tal irregularidade, nós abrimos não conformidade, corrigimos e damos continuidade aos processos. E nós temos um índice que verifica a satisfação dos clientes. Através desse índice, a empresa consegue medir a sua eficácia. Na área de engenharia de software, o padrão de qualidade também é uma preocupação. Daqui saem projetos personalizados que serão usados por empreendimentos de diferentes ramos. O portfólio da empresa conta com um número significativo de clientes, mas reconhecer que não basta somar projetos executados e sim garantir a sólida permanência no mercado e ainda conquistar novos consumidores, levou à adoção de uma política de qualidade. O cliente, geralmente, solicita algumas questões que são fundamentais para ele. Por exemplo, usabilidade. O software tem que ser fácil de usar, para dar agilidade ao dia a dia dele, às rotinas que ele executa. Além disso, ele também pede confiabilidade, ou seja, as informações que estão contidas naquele sistema, naquele software, têm que estar confiáveis e consistentes. Outra questão também que sempre é pedida, disponibilidade. O software tem que estar disponível no momento que o cliente precisa usar ele. Então esses são alguns dos requisitos que são mais pedidos pelos clientes. Tá? A adoção de um padrão como a ISO 9001-2000, para garantir esses requisitos é muito importante. Por quê? A ISO 9001 ela estabelece alguns procedimentos, alguns processos que vão em encontro a esses requisitos. Por exemplo, ela especifica que você deve fazer uma especificação de requisitos de software. Para quê? Para que você garanta que os requisitos que o cliente pediu serão atendidos. Então, aquela especificação serve como um contrato entre você, a empresa, e o cliente, para que aqueles requisitos solicitados pelo cliente sejam atendidos. Então, por isso que hoje as empresas estão buscando cada vez mais essa certificação para se adequarem aos procedimentos e processos e melhores práticas de TI para que consigam realmente atender as necessidades dos clientes. Então, por isso que nós, também aqui da empresa, buscamos essa certificação. As normas ISO 9001 representam maior garantia e desempenho dos produtos e serviços. No caso específico do software, o consumidor tem um importante papel durante o processo de desenvolvimento do produto. É ele quem vai indicar as suas reais necessidades. Bom, pessoal, então a gente viu aí um pouco a respeito do que é qualidade, do que as pessoas esperam como qualidade, né? Como que se faz a determinação de qualidade nos processos, por exemplo, da construção civil, né? Os atributos que eles adotados. Isso. E também a questão de você sempre ficar
buscando qualidade, melhorias né? No seu processo. Treinamentos, o pessoal lá da construção civil falou a respeito muito de treinamento. Auditorias, eles fazem os processos para ver se está sendo cumprido o que foi determinado. Né? Então, principalmente de auditorias externas, né? Que são importantes, que trazem uma criticidade externa realmente a respeito da organização. Né? E a gente viu os profissionais de software falando a respeito da ISO 9001, né? A sua construção, a sua devida regulamentação no que diz respeito aos requisitos de software, né? A questão do contrato que o profissional falou no vídeo é bastante importante. E esses requisitos, como sendo a parte inicial, né, vão influenciar para o resto do nosso software. Se a gente começar errado, provavelmente terminamos errado. Começando certinho, tudo documentado, tudo com os processos de qualidade sendo respeitados, a gente realmente vai ter vários benefícios, qualidade no desenvolvimento do nosso software, ok? E não só do software, como de toda a organização. Isso mesmo. Como que a gente vai ver na sequência aí. Então a gente vai ver uns objetivos da norma de qualidade, não é isso? Só lembrando, Fredson, que a gente está aí ao vivo no chat, né? Correto. Se o pessoal quiser tirar dúvidas durante a apresentação da aula, sempre que dá um tempinho a gente vai lá e responde ao vivo as perguntas do pessoal, ok? Então vamos ver aí no nosso próximo slide quais são os objetivos de uma norma de qualidade. Primeiro deles, demonstrar que a administração é feita com qualidade. Bom, isso não só para internamente na organização, como externamente, né? Se você tem um processo administrativo e organizacional com qualidade, isso é um forte indício que o seu produto também vai ter qualidade, porque né, ele não vai ter bagunça, não vai ter erro de comunicação, os processos estão bem definidos, são ágeis, não tem desperdício de recursos, então é importante que toda a organização tenha qualidade. Nós temos aí o outro item, que é facilitar a questão das relações comerciais. Ou seja, se você tem um indicador que possui um bom serviço, se você tem uma certificação de que a empresa possui qualidade, né, você já tem uma boa visibilidade no mercado. As empresas sabem que o seu serviço é bom, que você não atrasa cronogramas, que você não tem o desenvolvimento do seu produto não corre riscos, né? Então, a sua relação comercial com o mercado e com as outras empresas é boa, né? A princípio é boa porque você tem uma certificação e os seus processos têm qualidade. Então, esses dois primeiros itens que nós vimos aí, eles têm a ver aí tem a ver com a questão da competitividade da empresa no mercado, certo? E aí nós vamos ver os dois próximos itens aí, que tem a ver então com a questão da rentabilidade da empresa no mercado. O primeiro deles então seria aí a redução de custos, né? Processos demorados, cronogramas que não são cumpridos, questão do retrabalho, tudo isso gera custos para a organização. Então, a qualidade, a implantação de qualidade tende a diminuir custos, tendo em vista que aí otimiza processos, otimiza a alocação de pessoal, né? Os processos são feitos com qualidade, visando não ter o retrabalho, que também gera custos. Então, tudo isso aumenta a rentabilidade da organização. Além disso, o próximo item que nós temos aí também, organizar o trabalho e diminuir erros, né? Questão de comunicação interna, a questão de gerência de pessoal, né? De você determinar o que cada um tem que fazer, também diminui os custos aí no final do projeto e aumenta a rentabilidade, certo? Nós temos mais alguns objetivos aí, que é a questão de reduzir os riscos, né? Você tem aí um projeto que você determina cronograma, recursos. Se você não cumprir, o seu projeto tem um alto risco de acabar gastando mais do que foi previsto, né? E até, no pior dos casos, aí, o projeto não ser terminado, né? O projeto falhar, né? O projeto falhar, que seria o pior dos casos aí. E aí a gente vê em relação aos riscos que a empresa tem, se você não tem projetos que falham muito, você coloca em risco até a continuidade do negócio. Do negócio, sim. Imagina, se você tem 3 ou 4 projetos que falham, que lucro a empresa vai ter? E a continuidade. E fora isso, o conceito da sua empresa que vai ter no seu mercado. A marca que a empresa vai ter no mercado. Ok, então vamos lá para o próximo item. Vamos lá, qual que é? Mais benefícios aos colaboradores, né? Então, isso aí tem a ver aí com a questão de você
as pessoas que fazem parte da organização. Então, tem várias questões aí que o programa de qualidade define, a questão de você treinamento, né? E aí você faz com que seu produto agregue qualidade, a sua empresa cresça no conceito e cresça no tamanho, e aí quanto mais a sua empresa cresce, maior também é o conceito das pessoas que trabalham naquela empresa, passam a ser mais valorizadas, né? Isso mesmo. E quando uma coisa puxa a outra. E quando a gente define um padrão de qualidade também, uma norma de qualidade a ser seguida, geralmente a gente qualifica os nossos funcionários, os nossos colaboradores para estar seguindo aquela norma. E isso faz com que a empresa em si só já aprenda com isso, já gere conhecimento para os seus colaboradores, né? Então, essa questão de fazer treinamento com os colaboradores, de tudo isso, tem muito a ver com o aprendizado geral da organização, de como os processos vão ser feitos por pessoas qualificadas realmente. E aí você vai estar valorizando o profissional que está trabalhando na sua empresa, ok? E aí agora a gente vai ver um pouco a respeito da norma ISO 9000, né? Provavelmente vocês todos já ouviram falar de muitos produtos que existem aí no mercado, né? Ou muitas empresas que têm realmente a certificação ISO 9000, a certificação de qualidade ISO 9000 nos produtos ou nos processos que você tem. Então a gente vê aí que a ISO 9000 define um conjunto mínimo de elementos para a construção do sistema de qualidade de uma empresa. Então é importante a gente definir uma coisa bem clara aqui. Então a gente percebe que a ISO 9000 define um conjunto mínimo, né, de requisitos que ela requer para que a empresa seja certificada nessa norma, né? Não quer dizer que você possa ir a mais, né? Não quer dizer que você precise ficar só naquele conjunto mínimo ali de detalhes a respeito do teu processo para te dar uma certificação de qualidade. É lógico que você tem que buscar a qualidade, sempre buscando a satisfação do teu cliente, sempre buscando uma maior rentabilidade da tua empresa, a saúde financeira e a saúde em relação aos colaboradores da empresa tem que estar sempre ok para que ela possa realmente gerar mais qualidade nos produtos ou nos serviços que ela oferece, né? Fredson, e eu acho que essa questão que você levantou agora vai bem de encontro a uma questão que o aluno levantou no nosso chat, o Gabriel Teixeira. Ele perguntou o seguinte, sobre a questão da certificação ISO, para obter a certificação nos processos de desenvolvimento de software, é necessário ter na empresa pessoas especializadas nas áreas e um número mínimo de funcionários do quadro? A questão de número mínimo não tem muito a ver com a questão da qualidade, porque você precisa ter funcionários específicos para desenvolver para todas as atividades de um determinado processo no qual você quer dar qualidade. Mas né? A questão da especialização é importante. A questão da especialização é importante. Como a gente falou até no slide passado aí, né? A questão de você agregar valor realmente ao teu colaborador para que ele conheça realmente como que desenvolve um processo com qualidade. Esteja a par e faça exatamente o que foi especificado. Isso mesmo. Então, essa questão da qualificação, né, de usuários especializados, de colaboradores especializados dentro da empresa, né, que conheçam realmente o processo de certificação ou o processo no qual a empresa vai atender a determinada norma, é importantíssimo. E isso deve ser disseminado a todos os colaboradores que participam do processo, né? Então a gente percebe isso aí. Bom, falando sobre a ISO 9000, sobre o número, as coisas mínimas que precisam ser respeitadas para a gente atender a essa norma, a gente tem outra frase aí bastante legal a respeito dessa norma. Que, apesar de descrever o que deve ser feito, né, ela não especifica como deve ser feito, né? Então ela geralmente especifica o que você tem que fazer, né? Como que o teu processo tem que se comportar, como que o processo de levantamento de requisitos tem que se comportar, como o processo de documentação, geralmente está ligado a todas as normas de qualidade, né? Então você realmente sabe o que tem que ser feito. Agora como, né? Aí você vai ter que qualificar as pessoas, vai ter que desenvolver um processo que realmente atenda àquela norma, né? Então você tem que pegar aquela norma, ver o que tem que ser feito e trazer para dentro da cultura organizacional da empresa para que você tenha realmente como fazer. Porque cada empresa tem as suas particularidades, cada colaborador tem a sua particularidade, cada empresa é única dentro do mercado. Então, com isso, você tem o que deve ser feito como uma meta, agora as estratégias de como você vai chegar lá, cada empresa traça da forma que achar melhor, ok? Então isso é uma pequena introdução a respeito da ISO 9000. E a gente tem alguns objetivos relacionados a essa norma.
É isso, Silvano? Vamos dar uma olhada aí, então. Então, objetivos da norma, o que ela, né, determina que tem que ser cumprido aí? Simplificação. O que seria isso? Tornar, então, o processo de gestão ágil e eficiente. Como? Muitas empresas aí têm muitos processos que são desnecessários, processos carregados, né, que tomam recursos que também não necessitariam. Então você tem que enxugar aí esses processos e realmente focar no que é necessário para a empresa e fazer isso da melhor forma possível, né, para que você possa ter uma qualidade melhor nos seus processos. O próximo item que nós temos seria a padronização. A padronização é importante em tudo que a gente faz, né? Você tendo um padrão que você segue, você consegue repetir os resultados sempre da mesma forma, né? Você tem uma receita de como fazer. Agora, se cada projeto você vai ter que determinar a forma que você vai fazer, fica meio complicado. Então, o padrão, ele guia a questão de você saber como fazer e ter um embasamento que mostra como você tem que fazer. Né? Que aí fica mais fácil, tem tudo documentado, basta seguir aquela documentação. O próximo item aí seria a questão de economia de esforços, né? O que seria isso? A economia de pessoal e alocação de recursos no intuito de minimizar os seus custos e maximizar os lucros, né? Os ganhos. E sempre que você consegue ter uma logística melhor, aí os resultados são, o que você acaba ganhando é bem maior, né? Porque você não tem desperdícios. Então nós temos o próximo objetivo, é a questão da segurança, né? A gente sabe que hoje em dia o maior bem das instituições é o conhecimento. Então segurança das informações, segurança da documentação, tudo isso é muito importante nas organizações, né? Então eu sei de relatos aí de palestras que eu acompanhei, que o pessoal que vai fazer a certificação entrevista todos os funcionários da empresa, até mesmo o motorista lá do diretor, para saber se ele está a par das questões de segurança, né? De não sair falando informações importantes ao léu sem, né, ter conhecimento do que está falando. Então, a questão de segurança é muito importante atualmente. E aí o Fredson está posicionado aqui, eu acho que ele vai fazer alguma explanação. Não, eu só queria falar a respeito desses objetivos aí, né, que realmente eles trazem uma maior competitividade para a organização, né? Toda essa questão de simplificação, padronização, economia de esforços e de recursos, tanto físicos como financeiro, como os humanos, e a parte de segurança também, traz uma maior competitividade para a organização. Então, a gente tentar entender melhor essas questões aí que dizem respeito aos objetivos dessa norma, que servem simplesmente para dar maior competitividade para a organização, ok? Então, vamos ver aí no nosso próximo slide o que a gente tem mais. Então, a gente tem a família ISO 9001, 2000. Então, a gente precisa ter a satisfação do cliente definida nessa norma, né? A gente precisa ter abordagem de processos bem definidas, indicadores de desempenho, né? E uma melhoria contínua dos processos. Então a gente consegue visualizar aqui nessas áreas que a gente realmente precisa ter uma satisfação do cliente bem interessante, a gente precisa realmente abordar alguns processos, verificar se esses processos estão sendo feitos de forma correta, né? Verificar se as medidas de desempenho de determinado processo estão atendendo às normas de qualidade e assim por diante. E aí você, por final, fazer uma melhoria contínua. O que é isso? É você estar sempre avaliando o teu processo, né? Avaliando todo o desenvolvimento de software para ver se ele realmente satisfaz toda a gestão de qualidade que você tem, ok? A respeito dessa melhoria contínua aqui, a gente, na área de gestão, a gente tem um ciclo, né, que a gente pode ver aqui no nosso slide, no nosso próximo slide, que é o ciclo PDCA, né, que serve simplesmente para planejar, fazer determinadas coisas, verificar e agir, né, corretivamente ou conforme a gente desejar. Quando a gente fala em planejar aqui, a gente quer definir o que a gente vai fazer, né, e como que a gente vai fazer. Ou seja, a gente tem uma determinada meta e as estratégias de como vai fazer. E aí, depois que a gente planeja aqui, a gente vai fazer realmente o que foi planejado, né? Fazer realmente todo o planejamento, desenvolver realmente todo o planejamento para verificar se o que está planejado ali a gente está fazendo realmente, ok?
Depois da gente fazer, é muito importante a gente verificar se tudo que está sendo feito de forma correta. Se tudo que está sendo feito conforme o que foi planejado e atendendo às normas de qualidade que a gente deseja. Depois de fazer essa verificação, a gente vai agir. Agir por quê? Porque a gente vai verificar se realmente a gente está atendendo a todo o planejamento, a todas as normas. Se não tiver, né, a gente vai remodelar os nossos processos, né, e replanejar tudo o que foi feito. Ou seja, a gente vai replanejar os processos que estão dando errado e elevar o nosso nível de PDCA. E aí a gente vai novamente planejar, fazer, verificar e agir, e vai servir como um ciclo meio que vicioso dentro da organização para a gente estar sempre dando uma ênfase aí na qualidade do produto. A partir do momento que a gente, toda vez que verificar, não precisar agir, ou seja, os nossos processos estejam realmente fluindo de uma forma correta, você tem uma padronização dos seus processos. E a partir dessa padronização você consegue realmente a qualidade que deseja. É lógico que depois que você conseguir essa padronização, pode vir outras variáveis externas, como de uma nova lei que surgiu, a norma modificou, os clientes requerem novos atributos de qualidade, e aí você precisa replanejar o teu processo de qualidade, precisa desenvolver o teu projeto de novo, verificar se ele está saindo conforme o desejado e agir até você conseguir um novo padrão de qualidade dentro da empresa, ok? Então esse ciclo PDCA funciona mais ou menos dessa forma. E aí, depois desse ciclo PDCA, na questão da melhoria contínua, no nosso próximo slide a gente tem algo relacionado diretamente à melhoria da gestão de qualidade de software, ok? Então, tudo começa aqui com as questões dos clientes, né? Os requisitos reais que o nosso cliente deseja, né? E aí a gente vai realizar o desenvolvimento de um determinado produto, né? Com a realização desse produto aqui, a gente tem um produto pronto e pode ter ou não clientes satisfeitos, ok? Mas, mesmo depois de desenvolvido o produto, a gente precisa sempre medir a satisfação do nosso cliente, analisar e melhorar o nosso processo de desenvolvimento de produtos aqui, no nosso caso, no desenvolvimento de software. E aí, depois que a gente faz essas análises aqui e verifica quais são as melhorias que a gente deseja, a gente passa para a responsabilidade de uma direção, né, ou dos gestores do projeto de software, para eles analisarem esses dados que a gente teve aqui e realmente alocar os recursos necessários para a gente melhorar o nosso produto de software. Depois de melhorar, a gente vai refazer novamente o produto até você encontrar realmente a satisfação do teu cliente e o teu produto realmente ter a qualidade que a gente deseja, o produto realmente atender a todos os requisitos do cliente, atender a todos os requisitos das normas que a gente deseja, tanto para os processos como para o produto de software, ok? Então, no nosso próximo slide aí, a gente tem o porquê certificar, não é isso? Então, por que a gente vai certificar? Nós temos aí, Fred, então, vários motivos que nos fazem, né, certificar. Temos várias questões que podem ser declaradas importantes para que você possa certificar. Mas, a princípio, né, a maioria delas você conseguir competir com a concorrência no mercado competitivo que nós temos hoje. Né? A certificação é um indicativo que o seu produto é de qualidade. Então isso é um grande motivo já para você certificar a sua empresa. Né? Como a gente pode ver, tem várias questões aí. E a questão, né, podemos ver a exigência do mercado. Então nós vemos aí muitos exemplos de empresas que são certificados em apenas um processo de todo a sua área, né? Por exemplo, empresas que são certificadas ISO 9000 na documentação. Aí você vê lá o caminhãozinho da empresa lá, né, com o selo de certificação. Claro, não especifica que a empresa é só certificada somente na documentação, mas está lá o selo que ela possui certificado de qualidade. Então, são coisas que as empresas usam aí para atrair os consumidores, né? Atrair o mercado para eles, porque indica que tem um produto que eles fazem é bom. Né? Se tem qualidade, é um forte indício de que o produto é bom. E aí nós temos aí nos próximos slides, então, alguns motivos que vão apresentar
como que a empresa deve, os passos, né, que a empresa deve apresentar na implantação para seguir aí, conseguir chegar a uma certificação. Então o primeiro passo que a gente vê aí, como mostra o slide, diga o que faz, né? Ou seja, documente o que faz. Então o que significa isso? A primeira coisa que você tem que fazer é estipular o que você vai seguir, né? O que você vai querer, quais os processos que você vai querer implantar qualidade na sua organização. Então o primeiro passo é documentar isso. Porque se você todos os seus colaboradores, funcionários vão seguir esse padrão de qualidade, é preciso que exista um guia, para que eles possam se basear para saber o que vai ter que ser feito, né? Então o primeiro passo é documentar. O segundo passo que nós temos aí é a questão de faça o que diz. Não adianta você documentar os processos que você vai ter que você pretende implantar a qualidade, se você, depois de documentar, não faz o que aquela documentação especificou. Então não adianta. Então você não vai conseguir obter e implantar aquele padrão na sua organização. Então documente, diga o que faz e faça o que diz. Então siga aquilo ali, à risca, para poder chegar no resultado. Isso mesmo. E um grande erro que a gente percebe, Silvana, é a questão de, às vezes, a empresa documentar como que devem ser os processos, mas não informar as pessoas que vão desenvolver o processo como que tem que ser. E aí nós temos aí, né, o próximo passo aí, que mostra o que faz. Ou seja, você tem que determinar treinamentos, você tem que especificar como fazer, né, para que as pessoas tomem conhecimento do que é preciso ser feito e façam corretamente. Então, é preciso que haja esse processo aí de implantação gradual para que os colaboradores possam entrar no esquema e aí começar a seguir aquele padrão sempre em todas as atividades. E por fim, então, como o Fredson mostrou, que é um ciclo, o que a gente tem que fazer? Verifique o sistema. Fazer auditorias, verificar se os processos estão sendo seguidos conforme foram documentados, e aí ver se é necessário fazer correções, melhorias, para sempre, né, você aumentar um nível no seu PDCA. Então, tem que ter sempre a melhoria contínua aí no ciclo de desenvolvimento de qualidade. É isso aí. E depois que você seguir esses passos, né, verificar realmente se o sistema está correndo de forma correta, todos os processos estão atendendo, todas as pessoas estão ligadas realmente no processo para ver se está tudo ocorrendo ok, aí sim você deve estar pronto para adquirir uma certificação, ok? Agora a gente vai ver um pouco a respeito dos benefícios que uma certificação pode trazer, né? Pode trazer, não quer dizer que sempre vai trazer todos esses benefícios aí, ok? Então vamos ver aí no nosso slide quais são esses benefícios. Primeiro, satisfação do cliente e solução de problemas, né? Então, normalmente quando a gente implanta um sistema de qualidade, você requer muito a questão da satisfação do teu cliente, para ver se o produto ou o teu serviço, né, que vai ser resultado de um determinado processo que você manteve qualidade dentro dele, se ele realmente, o teu cliente vai estar mais satisfeito com aquele produto, né? Então, quando você busca realmente qualidade, um dos focos principais é a satisfação do teu cliente. E geralmente a empresa que mantém qualidade nos seus processos internos e referente ao atendimento a cliente, a relação com os fornecedores, ele realmente traz essa carga, vem toda para o produto final, que pode ser a satisfação do nosso cliente, ok? Um próximo benefício que a gente pode observar aí é a simplificação dos processos produtivos, né? É lógico que sempre a gente está tendendo a você simplificar cada vez mais os seus processos. E aí você precisa utilizar aquele ciclo que a gente demonstrou aqui, que é o ciclo PDCA, para quê? Para você estar sempre melhorando os seus processos. E essa simplificação não quer dizer que você vai perder produtividade. Você vai simplificar, ou seja, você vai utilizar menos recursos físicos, financeiros e humanos, mas você tem que manter a produtividade, né? E um certo grau de qualidade nos produtos finais que você está desenvolvendo com aqueles processos, ok? Um próximo benefício que a gente tem aí é a melhoria nas condições de trabalho, né? É lógico que se você segue uma determinada norma, geralmente essa norma define como que as pessoas devem trabalhar e define a melhor forma, né, conforme foi estudado internacionalmente em relação às ISOs,
de como é melhor você se trabalhar, como é melhor você desenvolver cada atividade que compõe os processos, ok? Então esses são os 3 primeiros benefícios que a gente pode ter aí. Satisfação do cliente, melhoria simplificação dos processos produtivos e o último que a gente viu aí, que é a questão da melhoria nas condições de trabalho. E os próximos benefícios que a gente tem aí? Aumento da produtividade, né? A partir do momento que você consegue realmente reaproveitar todo o trabalho seu para você manter uma produtividade maior, você realmente faz com que os teus processos sejam mais produtivos, né? Eles produzam mais e melhor os produtos e os serviços que são a atividade final da tua empresa, ok? Outro benefício que a gente pode observar aí, menos desperdícios, né? E isso vai influenciar diretamente lá no teu lucro final. Aperfeiçoamento dos fornecedores, ou seja, toda a logística da tua empresa, da tua organização, dos processos que estão referenciados ali dentro da norma, eles vão ganhar. E um dos processos que você completar toda a logística de cliente, de empresa, de fornecedores, ok? E o último benefício que a gente pode ver aí é o crescimento profissional de empregados e parceiros, como a gente falou anteriormente, né? É lógico que quando você vai implantar um determinado processo de qualidade dentro de uma organização, seja ela de software ou qualquer um outro, você realmente precisa treinar as pessoas, precisa fazer com que elas conheçam realmente a melhor forma de se trabalhar ali dentro de cada atividade dos processos, né? Então, com isso, você vai fazer com que as pessoas aprendam mais e sejam mais profissionais dentro do seu trabalho, ok? E no software a gente precisa muito disso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que desenvolvem software não tratam aquilo de forma profissional. E hoje, cada vez mais, a gente precisa de profissionais que conheçam realmente o que é qualidade, né? E que transporte isso, todo o seu conhecimento a respeito de qualidade, para os processos de desenvolvimento de software, para a gente desenvolver cada vez softwares melhores e, quem sabe, um dia chegar à evolução que o hardware chegou até hoje, né? Que está bem à frente da evolução que o desenvolvimento de software tem, ok? Bom, a gente falou muito dos benefícios aqui, mas existem riscos também. Não sei se vocês lembram, mas lá no início da aula a gente falou que não são só vantagens que a gente tem quando a gente desenvolve um processo de qualidade. A gente tem riscos também. E vamos ver aí no nosso próximo slide quais são esses riscos. Excesso de burocracia, falta de conhecimento a respeito da qualidade, os desperdícios que podem ocorrer, e isso é muito ligado aos recursos físicos, e a desmotivação de alguns funcionários a respeito do processo de implantação da melhoria de qualidade de software. Então a gente precisa realmente observar esses riscos, fazer uma correta gestão desses riscos, né? Fazer um plano de continuidade se em algum local a gente tiver uma desmotivação dos funcionários, tiver que, quando você for implantar os processos de qualidade no desenvolvimento de software, se aquilo não ficar muito burocrático, né? E aí quando fica muito burocrático, a gente percebe que tem uma outra linha aí, que é a linha dos métodos ágeis, né? Que cada vez mais tomam de conta. Por quê? Porque quando a gente vai implantar qualidade nos processos normais, né? Nos processos padrões de desenvolvimento de software, você vê que as pessoas tentam burocratizar muito a coisa. E isso geralmente não dá errado, porque o tempo que se gasta ali é muito, ok? Bom, depois dos riscos a gente tem o que aí, Silvana? Uma receita de bolo aí dos passos necessários para uma boa implantação do nosso sistema de qualidade. Então, a primeira coisa é definir um responsável, e aí nós chegamos a uma questão que o Arley levantou no fórum, ali no chat, perguntando se é aconselhável, Fred, a contratação de um consultor para a implantação da certificação. Consultor externo, no caso, né? É bom. É bom, né? Não é que toda vez você tem que ter um consultor externo, porque geralmente os funcionários dentro da organização, eles geralmente têm vícios. Já tem vícios, né? O pessoal já vem com os outros olhos. Principalmente na nossa área, né? Cada um tem seu vício ali de programação, ou de documentação, ou do processo por inteiro de análise e requisitos do sistema. Geralmente a gente tem vícios. E com um consultor externo ele vai vir e vai dar a criticidade que é necessária para a gente melhorar o processo de desenvolvimento de software. Beleza, então respondido aí, vamos seguir no nosso próximo slide, aí. Realizar treinamento, então, né? Importante que as pessoas conheçam o processo
identificar os processos da empresa, documentar, né, diz o que faz e também o faço o que diz aí, bem explicitado nos passos da implementação. Nós temos aí os próximos passos. Que é implementar o processo. Do processo, né? Utilizar o processo, né? Faço o que diz, revisar, fazer as revisões e avaliar para tentar melhorar e corrigir o que é necessário. E aí entrar naquele ciclo lá que a gente explicou. Fred, lembra que toda hora a gente está voltando no ciclo, né? Por quê? Porque quando a gente implanta a qualidade, não é só dizer, chegou a qualidade aqui, morremos aqui, vai ser desse jeito que a gente vai trabalhar. Não. O mercado não é desse jeito, o mercado não é estático, o mercado é dinâmico. O mercado, todo dia surgem novas necessidades dos nossos clientes, surgem novas leis, e isso a gente precisa respeitar e precisa estar remodelando os nossos processos para atender tudo isso que influencia no desenvolvimento de software. E Fred, o Sérgio aqui está querendo saber se na tua empresa lá tem alguém responsável pela gerenciamento de qualidade ou é Deus dará o negócio mesmo? Somos nós mesmos. A empresa não é tão grande. Cabo de ferreiro, espeto de pau, né? Mais ou menos. Mas a empresa não é tão grande assim, né? Basicamente sou eu e um colega de faculdade que desenvolve tudo e a gente tem um funcionário externo que é meio que freelance que a gente está tentando adaptar aí. Mas até agora está dando certo. Eu creio que um dia, se crescer, a gente vai precisar realmente dessa gestão de qualidade. Então, fica bem claro aqui que quando a gente está pequeno, é complicado você colocar esse tanto de agregar a todos os processos, toda essa documentação que a gente precisa realmente. Então, sei lá, se chegar a um nível maior aí, a gente adquirir mais clientes e eu ficar meio que rico aí, é lógico que eu vou contratar mais funcionários para fazer toda essa gestão aí. Eu vou ficar aqui sozinho aí, você vai me abandonar. Isso mesmo. Bom, então a gente vai ver aí o resumo da nossa aula, né? A gente definiu o que é norma, a gente viu os objetivos das certificações, a gente viu a respeito da ISO 9000, né, e suas referências aí, os benefícios e os riscos que a gente corre quando a gente desenvolve os processos de qualidade aí, ok? Bom, a gente vai chegando ao final da aula. O pessoal está dizendo que vai te mandar currículo aqui, Fred. Pode mandar. Quando a gente for contratar, no site da empresa até tem lá, trabalhe com a gente. Então a gente já tem um banco de currículos. Legal. Já lá, e se algum dia a gente precisar, realmente a gente vou dar a preferência para os nossos acadêmicos aí. Com certeza. Né? Bom, a gente está chegando no final da nossa aula. Acabou. É importante que vocês façam a análise aí, o que é qualidade de vida para vocês. Eu acho que eu vou até abrir um fórum a respeito disso. Isso aí, vamos abrir, vamos deixar o pessoal discutir durante a semana. E aí, na próxima semana, a gente apresenta as melhores respostas aqui. Pessoal, obrigado pela participação de todos aí, muito obrigado. A gente vai continuar aqui dando suporte para vocês sempre que precisar. E até semana que vem. Bom final de semana. Boa noite. Até mais. Até mais.